Olá pessoal, vamos continuar o estudo de Gálatas, capítulo 1, a segunda parte agora, a defesa do apostolado do apóstolo Paulo. Começando pelo objetivo, vamos entender que o chamado vem de Deus e transforma as convicções de um homem. Gálatas 1, versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Chamando atenção para o versículo 14, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo, quando foi chamado, ele teve seus valores transformados. Ele era um homem que buscava a aprovação de Deus por obediência a homens, mas foi transformado. Ele buscava agradar a Deus de acordo com o conceito que ele tinha de Deus, de acordo com o que ele achava que era certo, o que ele foi ensinado por outras pessoas. E a cegueira dos mandamentos humanos levam à perseguição e não ao amor. Ele era seguidor de regras, seguidor de leis, e todos aqueles que não cumpriam as leis que ele achava correta deveriam morrer, e ele perseguia e os matava, e não considerava o amor de Deus. Ele não considerava o propósito da lei, mas era simplesmente um obediente de regras. No versículo 15, nós temos aqui a maneira como Deus age. Deus tem sua própria agenda. O homem faz planos e Deus os frustra. Paulo buscava o Deus que lhe agradava, mas o Senhor transformou Paulo num homem agradável a Deus. Muitas pessoas são legalistas, seguidoras de regras religiosas em excesso. Elas sempre têm um Deus que elas querem seguir, um modelo de Deus que agrada a ela, um Deus que lhe é favorável. Mas Deus faz o contrário. Não é Deus que se adapta ao homem, mas o homem que se adapta a Deus. Não é o homem que diz como Deus tem que ser. Muito pelo contrário. Deus que transforma as pessoas naquilo que Ele quer que elas sejam. Então Deus mostra aqui como que Ele faz as coisas. Quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Deus tinha planos para Paulo. Então, Paulo tinha que se conformar aos planos de Deus. E é assim que ele age. No versículo 16, Paulo fala: Não consultei a carne nem o sangue. Ele abandona costumes humanos para seguir a vontade de Deus. O próprio Deus chamou Paulo para esse ministério. Ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Então, quando Deus o chama, ele não vai pedir permissão para ninguém. Deus é a autoridade suprema. Deus chamou Paulo. Jesus se revelou a Paulo no caminho para Damasco. Deus foi achado por quem não procurava por ele. Paulo seguia sua vida até que Deus a transformou. Paulo estava fazendo a sua própria vontade até Deus fazer a vontade divina na vida dele. Então Paulo ele para de seguir esses costumes humanos. Ele é transformado e não consulta homem. Ele não quer mais saber do que o homem acha certo. Ele não quer mais saber de opinião humana. Ele quer saber o que Deus tem a dizer para ele e passa a seguir a Deus. E isso se aplica no testemunho dele. Versículo 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então essa é a parte que eu gostaria de destacar. E glorificavam a Deus a respeito de mim. A transformação realizada por Deus é
permanente. Deus, ele não transforma uma opinião, ele não transforma um comportamento, ele transforma a pessoa inteira. Toda a sua natureza é transformada, todo o seu ser é renovado. Ela começa na alma e depois vira ações. A santificação é um processo longo e permanente. E Paulo precisou de tempo para aprender melhor o Evangelho e amadurecer na nova vida cristã. O Evangelho, ele tem um começo, mas não tem um fim. Ele é para a vida toda. Quando a pessoa se converte, ele começa a caminhar com Cristo e aprender uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ver as coisas. E Paulo precisou de um tempo para revisitar os seus conceitos, para amadurecer o que ele já conhecia e enxergar as coisas pelo ponto de vista de Deus. Ele passou a caminhar uma nova vida, passou a caminhar um novo jeito de pensar, um novo jeito de ser. Ele foi transformado, mas uma transformação gradativa. E ele não foi buscar homens para consultar se o que Deus falou estava certo. Mas ele, através da revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele foi aprendendo a ser uma nova criatura, se vestindo do novo homem, sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. E quais aplicações que isso tem na nossa vida? Primeiro, não existe pessoa tão perdida que Deus não possa salvar. É Deus que transforma, Deus que faz o impossível. Então Deus está lá, agindo, transformando aquela pessoa que nós podemos dizer: essa não tem mais salvação, essa não tem mais jeito. Essas são as pessoas que Deus transforma. Porque Deus, ele transforma de uma maneira sobrenatural. Ele toca onde nenhum homem pode tocar. Então nunca desistamos de evangelizar, de pregar o evangelho, porque às vezes aquela pessoa que você menos espera é aquela pessoa que Deus chamou para transformar vidas. Segundo, Deus destrói conceitos humanos pré-formados para introduzir novos conceitos divinos. Quando Deus salva uma pessoa, a transforma em seu coração, existem muitas coisas que ela carrega na antiga vida, que têm que ser desconstruídos para que um novo conceito seja construído na vida dela. Ela precisa abandonar velhos hábitos, abandonar antigas maneiras de pensar, gostos antigos para viver uma nova vida. Tem que ser tirado o sujo para se introduzir o limpo. Tem que se tirar o velho para introduzir o novo. Então Deus, ele começa a desconstruir o que o mundo construiu para construir uma nova realidade divina, uma nova pessoa. Terceiro, Deus tem um plano para cada filho. Deus tem um plano para cada um que ele chama, no seu tempo, no seu horário, da sua forma. Nós não podemos dar uma agenda para Deus. Ah, nesse evento Deus vai fazer milagres. Nesse evento tantas pessoas serão salvas. Ah, nesse culto Deus vai fazer sobrenatural. É muito pelo contrário. É Deus que nos diz o que nós devemos fazer. Não somos nós que dizemos para Deus como ele vai agir. Nós nos submetemos, somos guiados pelo Espírito Santo, acreditamos nele, oramos e clamamos para que ele faça o milagre. Mas é do jeito dele, na hora dele e da forma dele. Quarto, as coisas nem sempre acontecem na hora que queremos ou achamos melhor. Então, devemos aprender a ter paciência e principalmente a ter fé. Não é porque as coisas não saem do jeito que eu quero que elas não estão dando certo. Não é porque as coisas não saíram como eu planejei que não saíram de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos planos e nos enganamos e chegamos a fracasso, mas Deus em tudo tem sucesso. Ele tem um plano e muitas vezes nós não entendemos, mas podemos confiar. E quinto, reavalie seu comportamento e veja se é obediente a preceitos de homens ou a preceitos bíblicos. Nós aprendemos muitas coisas. Nós seguimos costumes que nos foram impostos desde criança. Muitas vezes agimos de uma maneira sem nem saber o porquê estamos agindo daquela forma. Então devemos avaliar: o comportamento que eu tenho é um comportamento de acordo com a vontade de Deus? As decisões que eu tomo são baseadas em que eu ouvi de homens ou o que está na Bíblia? Eu preciso sempre consultar a base da minha fé, a base do meu comportamento. Por isso, devo constantemente estar voltando à Bíblia, lendo, relembrando e fixando, pedindo principalmente a revelação do Espírito Santo, para que minhas decisões sejam de acordo com a vontade de Deus, para a glória dele.
e sempre também estar vendo a Bíblia como uma maneira de me confrontar, uma maneira de reavaliar, olhar para um espelho e ver o que tem de mal em mim que eu devo tirar e o que tem de bom que está faltando. Precisamos sempre olhar para a Bíblia dessa forma, buscando sempre crescer na vontade de Deus, conhecer o que Ele quer e cada dia abandonar costumes humanos e malignos e acrescentar costumes bíblicos e divinos. Então esse é o estudo de hoje. Até a próxima.